Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos neste primeiro vídeo da série Nós Cremos. O nosso primeiro tema é Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A nossa profissão de fé inicia-se afirmando que cremos em Deus Pai. Mas o que significa isso para nós? O que significa dizer que Deus é Pai? Quando olhamos para os primeiros capítulos do livro do Gênesis, percebemos ali que Deus cria, é Deus quem gera vida, é Ele a origem de tudo. Deus é Pai porque Ele é a origem da vida. Deus é Pai porque Ele é a origem de todas as criaturas. Mas não somente por isso. Deus é Pai também porque Ele cuida, porque Ele ama. Deus não apenas cria e coloca todos os seus filhos no mundo. Ele também cuida desses filhos, das suas criaturas, como um pai amoroso e como um pai bondoso. Quando nós olhamos para a história da salvação, nós percebemos que Deus se revela ao povo eleito. Deus se mostra, se dá a conhecer àquele povo. E a partir de então, para aquele povo, ele tem um carinho de pai, ele tem um carinho de quem cuida. Nós vamos percebendo que ao longo dessa história da salvação, Deus sempre age em favor das suas criaturas. Mas conseguimos perceber também, através das Escrituras, que em Jesus Cristo Deus se revela mais plenamente. É Jesus quem nos ensina a chamar a Deus de Pai. É Jesus quem nos ensina a rezar, Pai nosso que estais nos céus. Quando vemos Jesus, também tomamos conhecimento do Pai. E percebemos pelas atitudes de Jesus, pela sua mensagem e por sua vida, que Deus, Ele é poderoso, mas não um poder que oprime, um poder autoritário, mas um poder que se manifesta no amor e na misericórdia. Deus nos alcança com a sua misericórdia. E isso percebemos na encarnação de Jesus Cristo, quando Ele se faz homem para a nossa salvação. É o amor do Pai que se manifesta a cada um de nós. Deus não está distante de nós, ao contrário. Deus se faz presente. Deus cuida de cada um de nós. Ele não é alheio ao nosso sofrimento. Muito pelo contrário. Ele é sempre atento às nossas necessidades, como um pai é atento à necessidade dos filhos. Na pessoa de Jesus, o Pai se revela como o Pai das misericórdias. Misericórdia que nos alcança, que chega a toda a humanidade. Deus não está alheio ao sofrimento humano. Ao contrário, Ele se interessa pelas nossas necessidades. Ele se faz presente na nossa vida. Ele se faz presente na nossa caminhada. São Paulo, em sua carta à comunidade de Corinto, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Diante disso, percebemos o tão grande amor de Deus por cada um de nós. Sua misericórdia que nos alcança. Seu amor que nos levanta. Nisso percebemos o poder de Deus manifestado a toda a humanidade. Quando afirmamos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos afirmando que cremos em Deus, que manifesta o seu amor a cada um de nós. Um Deus que nos ama e que vem ao nosso encontro, que nos alcança com a sua misericórdia. Que o seu poder não é um poder autoritário, mas um poder que se manifesta na doação. Deus que se dá a cada um de nós. É dele que provém a nossa vida. É ele que provém todas as nossas necessidades. E também um dia a ele voltaremos. Ele é o nosso início e ele é o nosso fim. Ele é a nossa origem e também o nosso destino. Esta é a fé que da Igreja recebemos e que sinceramente professamos. Isto é o que nós cremos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um vídeo da série Nós Cremos. E o nosso tema é
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando falamos da pessoa de Jesus Cristo, a primeira coisa que devemos saber é o significado do seu nome. O nome de Jesus no hebraico significa Deus salva. Quando falamos que Jesus é o Cristo, devemos entender o significado da palavra Cristo. A palavra Cristo tem sua origem na língua grega, que significa ungido. Já a palavra Messias, que tem sua origem na língua hebraica, tem o mesmo sentido que a palavra Cristo, pois Messias também significa ungido. No Antigo Testamento, também temos aqueles que eram ungidos, sendo eles o rei, o sacerdote e o profeta. Pela unção conferida a eles, eles também eram chamados por Deus a realizar uma missão. Da mesma forma, encontramos na pessoa de Jesus, o ungido do Pai, aquele que realiza o reino de Deus no aqui, agora. No Novo Testamento, encontramos na figura de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que professa a fé dizendo que Jesus é o Cristo, ao ouvirmos essa narrativa. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós também professamos que Jesus é o Filho único do Pai. Em dois momentos importantes do Novo Testamento, encontramos o Pai, que manifesta, pela ação do Espírito Santo, a sua relação de amor com o Filho. Primeiramente, no batismo de Jesus, quando o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois, na transfiguração de Jesus, aonde o Pai vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Tanto no batismo como na transfiguração, nós vemos a manifestação do amor do Pai com o Filho, mostrando também a relação do amor de Deus com toda a humanidade. São João apresenta essa manifestação do amor de Deus com toda a humanidade ao dizer: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É na pessoa de Jesus Cristo que o amor do Pai se manifesta a toda a humanidade. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Crer em Jesus Cristo como o único Filho do Pai e nosso Senhor é acreditar no plano de salvação que Deus nos dá através de seu Filho. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, isto é, o que nós cremos. Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo da série Nós Cremos. Dentro do credo apostólico, nós afirmamos que nós cremos em Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Essa afirmação é retirada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, quando no diálogo da Anunciação o anjo diz a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso aquele que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Tanto o Evangelho que nós acabamos de ouvir, quanto o credo, nos colocam diante de duas questões fundamentais para a nossa fé: a origem de Jesus e a sua identidade. Acerca de sua origem, o evangelista nos diz que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. É por ação de Deus
que a criança que nasce de Maria foi gerada. Deus age em Maria e, por sua vontade, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna e assume a nossa humanidade. Na concepção de Jesus, não há participação de nenhum homem, senão da ação de Deus. Acerca da segunda questão, a identidade de Jesus, o texto nos diz que aquele que vai nascer é chamado Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente homem, nascido de mulher, nascido de Maria, mas é também verdadeiro Deus, nascido do Pai, gerado antes de todos os séculos. Jesus é Deus e homem, em suas duas naturezas, humana e divina. Sem deixar de ser Deus, ele assume a nossa condição. Sem deixar de ser homem, ele é realmente Deus. É nisso que nós cremos, que chegado à plenitude dos tempos, o Filho de Deus assumiu verdadeiramente a nossa condição. Essa é a fé que da Igreja nós recebemos e sinceramente professamos. É nisso Queridos que nós irmãos e cremos. irmãs, bem-vindos a este vídeo catequético da série Nós Cremos. Nosso tema é Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A mensagem de Jesus e a sua forma de agir incomodaram os chefes dos judeus, pois Jesus comia com os publicanos e com os pecadores. Ele visitava os enfermos, ele os curava. Ele andava com aqueles que eram excluídos pela religião judaica. Diante disso, o levaram ao tribunal para ser julgado por Pôncio Pilatos. Diante da indiferença de Pôncio Pilatos, Jesus é condenado à morte. Mesmo vendo que em Jesus não havia mal algum, Jesus é condenado à morte. Pôncio Pilatos lava as suas mãos em relação à vida de Jesus. Mas diante da cegueira de Pôncio Pilatos e também dos chefes dos judeus, Deus realiza a história da salvação. A morte de Jesus tem um outro significado. Por este ato cego dos chefes dos judeus e de Pôncio Pilatos, Deus realiza a história da salvação. Na última ceia, Jesus revela o sentido da sua morte quando diz: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." A morte de Jesus é sinal do amor de Deus a toda a humanidade e por ela somos reconduzidos à comunhão com Deus. Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, nós fazemos memória deste sacrifício de Jesus, do sacrifício de amor, da manifestação de amor de Deus por toda a humanidade. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, Jesus nos diz: "Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente." A morte de Jesus é para nós doação do seu amor. A sua morte gera para nós vida, nos dá vida. É o amor de Jesus que dá valor ao seu sacrifício, à sua doação. Na cruz, Jesus revela o quanto Deus ama a humanidade, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Portanto, a morte de Jesus é manifestação do amor de Deus para todos nós. Afirmar que cremos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, é reconhecer o sentido, o valor de sua vida. Sua morte para nós é manifestação do amor de Deus. Amor que salva, amor que nos reconduz à comunhão com o Pai. Mas exige de nós uma atitude semelhante à de Jesus. Reconhecer que a nossa vida é dom de Deus e por isso é dom ao próximo. Fazer dela uma oferta agradável a Deus. É permitir que a nossa vida seja um instrumento da vontade de Deus.
Esta é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Isto é o que nós Olá, cremos. bem-vindos a mais um vídeo da série Nós Cremos. O tema do quinto vídeo da série Nós Cremos é: Creio em Jesus Cristo, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A morte é o coroamento da vida de Jesus, o coroamento e o fim do mistério da encarnação. Uma vez que o Filho de Deus assume a condição humana, ele assume também tudo aquilo que é próprio da humana condição: alegrias, tristezas, dores, fadiga, inclusive a morte. Sobre isso diz São Paulo na carta aos Filipenses: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Morto, por 3 dias Jesus permanece sob o poder da morte. O credo dirá que ele permaneceu na mansão dos mortos. Mansão dos mortos não é um lugar geográfico, mas é a condição de todos aqueles, justos e injustos, que morreram antes da vinda do Salvador. Jesus vai até o encontro, e a boa nova, por ele anunciada em sua vida, é também proclamada àqueles tantos irmãos e irmãs que o precederam e que jaziam esperando o Salvador. Sobre isso, escreve São Paulo na sua carta aos Efésios: Que significa subiu, senão que ele desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Quando o Senhor desce à mansão dos mortos, a situação de morte que atinge todo ser humano, ele de lá resgata toda a humanidade, homem e mulher, e os leva para a sua condição. Como disse, a morte não é o fim da vida de Jesus. Estando 3 dias no domínio da morte, na mansão dos mortos, Jesus ressuscita. Esse é o centro da nossa fé. Nós pregamos a Cristo ressuscitado, que tendo passado pela morte, não permanece na morte, mas vence a própria morte. É o que celebramos todos os anos na Páscoa da Ressurreição e a todos os domingos do ano litúrgico, quando proclamamos que o Senhor é vivo, porque ressuscitou da morte. Deus não se apega à sua condição, mas em Jesus se faz igual a nós. Aí fica provada não só a humanidade de Jesus, mas também a sua divindade. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Isto é o que nós Sejam bem-vindos para o 6º vídeo da série Nós Cremos. E o tema de hoje é: Jesus Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ao ressuscitar, Jesus não sobe diretamente ao Pai, mas permanece um tempo junto com os seus discípulos para orientá-los. A subida de Jesus ao céu está ligada ao mistério da encarnação, onde ele mesmo diz: Saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou ao Pai. A volta de Jesus ao Pai é o que chamamos de ascensão. Ele deixa o mundo subindo ao céu. Nós que somos igreja, formamos o corpo místico de Jesus, como afirma o apóstolo Paulo ao dizer: Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros. Jesus Cristo, como cabeça da Igreja, é o primeiro a entrar no reino do céu, para que nós, que somos membros do seu corpo, que é a Igreja, possamos viver a esperança de estar com Ele e o Pai na glória eterna. Estar à direita de Deus Pai é sinal da plena comunhão do Filho com o seu Pai. Comunhão essa que participaremos plenamente quando juntos formos para o Pai. Como o próprio Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Da mesma forma que Moisés guiou o povo eleito à terra prometida, Jesus é aquele que nos guia até o Pai no céu. Professar que Jesus Cristo subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é saber que temos um lugar reservado junto ao Pai que está no céu. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, isto é, o que nós cremos. Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nós Cremos. O tema de hoje é: cremos em Jesus Cristo, que voltará para julgar os vivos e os mortos. A história terrena de Jesus começa com a sua descida do céu e a sua encarnação no seio da Virgem Maria. Ela se conclui com o seu retorno ao Pai. E a fé da Igreja nos ensina que Jesus voltará no final dos tempos. Não mais como uma criança, mas agora com todo o seu poder e glória. Para junto do Pai, o Senhor subiu após a sua ressurreição. De lá, ele voltará. Essa é a esperança que anima a comunidade cristã e a Igreja desde o princípio. Sempre esperamos o Senhor, desde o tempo dos apóstolos até hoje. São Paulo, inclusive, nos ensina que não podemos parar de viver à espera do Senhor. Crer que Ele voltará não nos desobriga aos trabalhos diários, ao serviço da caridade, ao anúncio da fé. Nós professamos e ensinamos: Ele realmente voltará. Mas enquanto nós esperamos, nós fazemos com que a sua mensagem seja conhecida e o reino de Deus aconteça em nosso meio. Com relação a isso, escreve São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Quando o Senhor voltar, ele voltará como justo juiz. Ele nos julgará com justiça e com misericórdia. Diante de Deus, que é a verdade, não subsistirá nenhuma forma de mentira. Ele nos julgará de acordo com aquilo que fizemos e com aquilo que deixamos de fazer. Referência àquela parábola do Evangelho de Mateus. Um dia o Senhor olhará para nós e nos perguntará: o que fizemos nessa vida? Se demos de comer aos que têm fome, se vestimos os nus, se demos de beber aos que têm sede. A cada vez que fizemos isso a um dos nossos irmãos, foi a ele que nós o fizemos. É assim que ele nos julgará, com justiça, mas com misericórdia. Ele sabe que somos pecadores, mas conhece também a nossa força de vontade e o nosso desejo, a nossa busca pela santidade. Busquemos o Senhor, busquemos mudar de vida, busquemos a justiça e a caridade. E quando o Senhor voltar, neste dia tremendo, mas cheio de misericórdia, Ele nos levará para o reino que Ele nos preparou desde a eternidade. Essa é a fé que da Igreja nós recebemos e sinceramente professamos. É nisso que nós cremos. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este vídeo catequético da série Nós Cremos. O nosso tema é Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como o Pai e o Filho, ele também é Deus e por isso deve ser adorado e glorificado. No Novo Testamento, o Espírito Santo nos é apresentado como a força de Deus, enviado a nós para que compreendamos os mistérios divinos. Ele nos leva ao conhecimento de Jesus Cristo, o Filho, e nos ajuda a reconhecê-lo como Senhor. Como nos ensina São Paulo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Senhor é um exercício da nossa fé que parte do conhecimento de Deus. Conhecimento este que nos é possível pelas graças do Espírito Santo.
Jesus mesmo nos dá a conhecer que o Espírito é o Paráclito, isto é, o advogado, o defensor, aquele que vem em nosso socorro e nos anima e nos dá coragem. Diante da nossa fraqueza, o Espírito vem em nosso socorro, como nos ensina São Paulo. Assim também, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Após a morte de Jesus, os seus discípulos ficaram desanimados devido à sua paixão e morte. Demoraram um tempo para compreender que ele tinha ressuscitado. Quando o Espírito Santo é enviado a eles em Pentecostes, eles recebem a força de Deus e continuam a missão de Jesus. O Espírito Santo dá continuidade à missão de Jesus, agora missão da Igreja, sendo o amor de Deus derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo, nós somos chamados a viver em comunhão com Ele. Este amor é a força que nos impulsiona a viver segundo a vontade de Deus, viver segundo o Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a viver o mandamento do amor dado por Cristo na última ceia. É este amor que faz formar comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Quando nós afirmamos que cremos no Espírito Santo, nós reconhecemos que Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é, portanto, Deus. É Ele que ilumina nossa mente para que compreendamos os mistérios divinos. Levando-nos ao conhecimento de Cristo, também somos levados ao conhecimento do Pai, para assim vivermos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. O Espírito Santo nos impulsiona para a missão. É Ele a força de Deus que nos move para a missão, como moveu os apóstolos no dia de Pentecostes. A partir do momento que receberam o Espírito Santo, saíram para anunciar Jesus. Esta é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, isto é, o que Irmãos nós e irmãs, cremos. sejam bem-vindos para o 9º vídeo da série Nós Cremos. E o tema de hoje é Creio na Igreja Católica e na Comunhão dos Santos. A Igreja nasce do anúncio da palavra, sendo constituída pelos apóstolos, fundada sobre Pedro, como nos afirma o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E manifestada em Pentecostes, dá continuidade à missão de Jesus Cristo. Assim, guiada pelo Espírito Santo, a igreja se torna sacramento, sinal visível da graça de Deus. 4 são as características da igreja: una, santa, católica e apostólica. Ela é una porque um só é o povo e um só é o corpo. O Espírito Santo que habita nos cristãos, que plenifica e rege toda a igreja, realiza essa admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente a Cristo, que Ele é o princípio de unidade da igreja. Ela é santa porque Jesus Cristo a santificou, fazendo da igreja o seu corpo. É na igreja que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Ela é católica, palavra essa que significa universal, enviada por Cristo a toda a humanidade, estando sob o cuidado do Papa em colegialidade com os bispos. Ela é apostólica, porque fundada sobre os apóstolos, dá continuidade à missão de Jesus Cristo, através do anúncio e do testemunho dado pelos apóstolos, transmitindo, pela ajuda do Espírito Santo, o precioso depósito da fé, que hoje é trazido pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Quando falamos da comunhão dos santos, estamos falando que a Igreja de Jesus
é a comunidade daqueles que foram santificados pelo Senhor. Isto é, junto à comunidade, professamos e vivenciamos a nossa fé. Através da partilha dos dons recebidos de Deus, por meio do Espírito Santo, somos santificados para o reino de Deus que há de vir. Aqueles que permitiram que a obra santificadora de Jesus Cristo acontecesse em suas vidas, esses são chamados de santos. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Isto é Olá, o que nós cremos. Bem-vindos a mais um vídeo da série Nós Cremos. O tema de hoje é Creio na remissão dos pecados. O tema da remissão dos pecados ele está intimamente ligado aos outros temas que nós já estudamos aqui em nossos vídeos catequéticos. O Espírito Santo, a Santa Igreja Católica e a comunhão dos santos. Jesus é aquele que nos redimiu, nos reconciliou com o Pai e enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados, pelo Espírito enviado a nós em Pentecostes, depois da ressurreição do Senhor. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 20, Jesus se manifesta aos apóstolos e sopra sobre eles o Espírito Santo, dizendo: Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, eles lhes serão retidos. Por meio deste mandato do Senhor, a comunidade dos apóstolos e toda a Igreja continua a missão de Jesus de perdoar e libertar dos pecados. Uma vez libertos do pecado, nós agora temos a condição de nos libertar dos nossos pecados pessoais, por meio dos sacramentos, sobretudo o batismo e a reconciliação. A Igreja continua a missão de Jesus inspirada e animada pelo Espírito. É Ele que dá legitimidade ao perdão dos pecados conferidos, por exemplo, na celebração do sacramento da reconciliação. É por meio do Espírito, dado por Cristo aos apóstolos e à Igreja, que os ministros hoje são capazes de perdoar os pecados dos penitentes. A remissão dos pecados, afirmada no Credo Apostólico, nos coloca diante de uma realidade nova. Nada mais nos aprisiona. Somos livres da morte e do pecado. Estamos inseridos agora numa dinâmica nova, porque, pelo batismo, que também perdoa os pecados, nós fomos feitos filhos no Filho. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que se por Adão entrou no mundo o pecado e a morte, por Cristo entrou a liberdade e a salvação. Somos libertos no Filho Jesus, e por meio dele somos feitos filhos. Somos, portanto, filhos no Filho. Por meio de sua morte e ressurreição, pelo Espírito Santo, por ele enviado, pelo ministério da Igreja, animada pelo Espírito, pela atuação dos apóstolos, hoje na presença de nossos ministros, os nossos pecados continuam sendo perdoados. Uma vez libertos, somos constantemente chamados à conversão e à remissão de nossos pecados, por meio dos sacramentos, sobretudo por meio dos sacramentos do batismo e da reconciliação. Vivamos, portanto, a nossa fé na remissão dos pecados e vivamos como filhos que foram remidos no Filho Jesus. Essa é, meus irmãos, a fé que da Igreja nós recebemos e sinceramente professamos. É nisso. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este vídeo catequético da série Nós Cremos. O nosso tema é Creio na ressurreição da carne. O que significa ressuscitar? Ressuscitar não significa voltar à vida, mas ter o nosso corpo de carne, nosso corpo corruptível, transformado, transfigurado, assim como aconteceu na ressurreição gloriosa de Jesus. Dizer que cremos na ressurreição da carne é o mesmo que dizer que cremos na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé e a esperança da nossa vida. Nós cremos que assim como Jesus, que ao morrer
ressuscitou dos mortos e vive para sempre, também nós, depois da nossa morte, ressuscitaremos e viveremos com Ele em seu reino. São Paulo é quem nos expressa essa certeza ao dizer: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. A nossa fé na ressurreição tem seu fundamento em Deus. Ele que é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Por isso, somos destinados à ressurreição, destinados à vida plena em comunhão com Deus. Diante deste tema, muitos são os questionamentos, como por exemplo, como isso acontecerá? Acontecerá da mesma forma que aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou com seu próprio corpo, mas ele não voltou à vida terrestre. Sim, nós seremos ressuscitados com este corpo que nós temos agora, mas ele será transfigurado em corpo espiritual, em um corpo de glória. Nossa razão humana não pode compreender totalmente este mistério, mas compreendemos a partir da fé. Santo Irineu ilumina a nossa compreensão de como seremos ressuscitados, fazendo relação com a Eucaristia. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste, da mesma forma, os nossos corpos, que participam da Eucaristia, não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Dizer que cremos na ressurreição da carne é afirmar que somos destinados à ressurreição, à vida e não à morte. Que com Cristo, como Cristo e por Cristo, seremos ressuscitados no último dia. Esta é a fé que da Igreja recebemos e que sinceramente professamos, isto é, o que nós Queridos cremos. irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série catequética Nós Cremos. E o tema de hoje é Creio na Vida Eterna. Todos nós somos chamados a viver a vida eterna em Deus. O cristão deve unir a sua morte à morte do próprio Jesus, sendo ele a chave de acesso para a vida eterna. A liturgia da missa dos fiéis defuntos nos mostra com clareza esse sentido, quando se diz: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Graças a Jesus Cristo que a morte tem sentido positivo. E isso é afirmado por São Paulo ao dizer: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, também irá dizer: Se com ele morremos, com ele viveremos. Para nós cristãos, a morte é o fim da vida terrena, é o tempo aberto para o acolhimento ou a recusa da graça divina que é manifestada em Jesus Cristo. Após Jesus Cristo nos julgar, 3 são os nossos possíveis destinos: o céu, que é o estado da felicidade suprema e definitiva; o purgatório, que é o período onde nossa alma será purificada; o inferno, que é a condenação definitiva, não podendo participar da eterna comunhão com Deus. A fé na vida eterna faz o cristão viver na esperança. A esperança não é somente a espera de um bem futuro, é a antecipação das coisas futuras prometidas e já doadas pelo Senhor. Para nós homens, a segunda vinda de Jesus Cristo será a realização última da unidade do gênero humano com Deus, assim querida por Deus Pai desde a criação do mundo, realizando a vida eterna de comunhão com Deus, que será, portanto, tudo em todos. O próprio Jesus Cristo nos mostra, em seu Evangelho, segundo João,
o que é a vida eterna ao dizer: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Afirmar que cremos na vida eterna é confiar no infinito amor de Deus por nós. Deus é nosso Pai e nos ama infinitamente. Ele quer nos dar a felicidade eterna. Assim, a nossa comunhão com Deus não terá fim. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, isto é, o que nós cremos.